Seja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram a Jesus que lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim como tantas outras experiências, com alguma deficiência física, ser surdo e mudo também não deve ser legal. Eu passei 3 dias mal respirando, então não é legal ser mudo. E ser surdo também, que não é nada bom. Vamos lá. Este mês de setembro, o mês passado, agosto, um mês dedicado pela igreja à catequese familiar, sobretudo a catequese vocacional. Em nenhum momento, para falar deste tema importantíssimo, que é família, e da família, os vocacionados e consagrados, em nenhum momento a igreja foge da Escritura, baseada na Sagrada Escritura. Este mês de setembro, a igreja dedica mais a catequese em relação à Sagrada Escritura, chamado o mês da Bíblia. Essa catequese que nos sugere, que nos indica como leitura para abrir os nossos ouvidos e fazer-nos falar com clareza. Eu falo com clareza se ouço com clareza. Eu falo do que é bom se eu escuto o que é bom.
E fora da Sagrada Escritura, é difícil que falemos algo de bom. Tudo que é bom tem que sair da saliva, da divindade, dos mandamentos de Deus. A partir daí surgem os grandes doutores das Sagradas Escrituras, porque debruçam-se sobre ela, para dela tirar a luz que norteia os passos da igreja e os nossos passos. Os passos daqueles que receberam o éfatá, o abre-te, para escutarmos e falarmos de forma coerente. E aí a Sagrada Escritura, a liturgia de hoje, nos traz estas passagens belíssimas. Jesus, como sempre, está caminhando no Evangelho de São Marcos. Anteriormente, ele se depara com o cego de Jericó, que começa a gritar por ele. Ele cura o cego, que é levado até ele, e hoje ele se depara na sua caminhada com este surdo que falava com dificuldade. O que é, segundo aqui a Escritura, ser surdo e falar com dificuldade? Nós não vamos, em primeira instância, dizer de fisiologia, ouvido e garganta e voz, mas de inteligência. Quantas inteligências brilhantes que escutam, que estudam, que falam como doutores da ciência, mas são surdos e mudos para a verdade com V maiúsculo. Quantas mentes brilhantes, intelectuais, que procuraram dizimar a humanidade. Quantas mentes hoje brilhantes, intelectuais, que são surdos e mudos porque não escutam a Deus. Quantos católicos brilhantes que não perdem nada do que a igreja lhes oferece, como fariseus e como hipócritas, cumprem estritamente tudo o que a igreja pede, mas são surdos e mudos, porque na sua convivência diária com a própria família, com os amigos, enfim, nos seus ciclos de amizade, vivem como pagãos, vivem como surdos mudos, fazendo aquilo, cometendo obras de quem vive não só surdo e mudo, mas na escuridão, na cegueira, pela obsessão das coisas mundanas. Não é difícil, meus queridos, taparmos os ouvidos para os mandamentos de Deus. Desde Adão, o homem corre o risco dessa tentação, de fechar. Adão, onde estás? Ele está calado, já está mudo. Adão, onde estás? Segunda vez, ele não responde. Adão, onde estás?
ele não responde. Deus fala por ele. Por acaso, Adão? Porque o homem já perdeu o discernimento da voz que lhe criou. Jesus vai dizer que as ovelhas dele escutam a sua voz e o seguem porque também conhecem a voz do bom pastor. Então essa comunhão é recíproca. Deus chama: Lali, onde estás? Se eu não desviei, se eu não tapei os meus ouvidos para a voz, imediatamente eu vou dizer como Elias: aqui estou, Senhor. Porém, se eu tapei os meus ouvidos, desviei, Adão, onde estás? Adão, onde estás? Adão, onde estás? Eu tive medo, porque ouvi a tua voz e me escondi, porque estou nu. O símbolo da surdez é caminhar nu. É caminhar sob o fardo dos próprios limites, nudez. Quando se depara um nu com a verdade, com o próprio espelho, ele não consegue firmar o seu olhar no seu corpo nu, porque ele sente vergonha. Não estou falando de uma nudez física. Todas as pessoas que vivem grande parte da sua vida na nudez, na surdez, seguindo as próprias intuições ou os próprios instintos, quando se depara com o espelho, tem a mesma atitude de Adão, se esconde. Não acredito que este sou eu. Mas o Senhor, quando percebe que alguém abre os ouvidos, cai de verdade mesmo. Quando o Senhor percebe que alguém abre os ouvidos, Ele vai dizer: eu estou aqui bem do teu lado, para você não bater a bunda no chão como você fez agora. Olhe, ande para frente, não para trás. Então, ouvir as Escrituras é justamente isso. É olhar para o espelho, é ouvir cada dia: Éfata, abre-te. Saindo de Adão, a gente entra no povo de Israel. A quem é dado os mandamentos? Qual é a primeira palavra dos 10 mandamentos? Alguém se lembra? Qual é a primeira palavra dos 10 mandamentos? Oi? Lá no Deuteronômio não é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas vem em segundo momento. A primeira palavra é: ouve, Israel. Ouve, Israel. Como eu posso amar a Deus sem escutá-lo? Como alguém pode me amar verdadeiramente se não me conhece? Como eu posso amar alguém sem conhecer de verdade? Ouve, Israel, aí vem: ame o Senhor teu Deus
com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as tuas forças, com todo o teu ser. Ouve. A palavra de Deus quer ser esse remédio que entre pelos nossos ouvidos e caia. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque ouvir e chegar ao coração passa necessariamente para os ouvidos. E chegando ao coração, a palavra vai abrir e soltar a minha língua para continuar falando besteira e vivendo besteira. Não, vivendo como filhos de Deus. Amar a Deus com todo o nosso ser. Eu tenho que pensar na condição de vida que eu assumi. Isso fere o profundo das minhas entranhas, fala o padre Lalim. Ouve, Lalim. Se você não ouve, você vai pregar o quê? Tem tantos pregadores por aí que pregam a si mesmos. As teologias das prosperidades que querem fazer em prosélitos, que querem tirar a lã, a carne, tudo das ovelhas. Mas quando a ovelha precisa dele, cadê o bom pastor? Então essa palavra tem que ferir primeiramente o meu ouvido e o meu coração. Ouve, Padre Lalim. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Refletindo sobre isso, eu comecei a ver tantos flashes, ou flechas dentro do meu coração, apontando para amores, para paixões, para desejos, e encontrei, como disse Santo Agostinho, o Senhor bem lá no fundo das minhas intenções. E aí essa palavra chega até mim. Que padre sou eu? Será que eu não sou este surdo que falo com dificuldade? Você assumiu o seu matrimônio. Que matrimônio você assumiu? Será que você não é surdo que fala com dificuldade? Você já vasculhou ali no seu coração se você é um marido vocacionado, santo, para educar com a esposa os filhos? Ou falam com dificuldade, ou tem medo até de se olharem, porque os olhares se denunciam, porque não vivem santamente também esta sacralidade matrimonial. O que significa a tua esposa quando você olha para ela? O que significa o teu marido quando você o contempla, o olha? Objeto para você se lambuzar dele? O que os filhos esperam de um casal de pais que querem se lambuzar, se esfaquear com os olhos? A gente procura, olha que coisa mais hipócrita ou idiota. Não, mas a gente procura nunca brigar na frente dos filhos. A gente procura nunca discutir na frente dos filhos, como que se os filhos fossem cegos, surdos e mudos, e insensíveis. Então nós fazemos tudo escondido deles, escondido uma lereia. A sensibilidade dos filhos, isso já é cientificamente provada. Quando eu estou no útero da minha mãe, eu já sinto tudo o que os meus pais estão vivendo. E eu quero esconder deles uma discussão. Muitos problemas e traumas que vêm lá quase que na velhice,
A psicologia, a terapia vai descobrir o quê? Que aconteceu lá no útero. E eu quero esconder o quê de Deus? Então, escutar e falar sem dificuldade é eu perceber como eu vivo, como são as minhas atitudes na minha convivência diária, com quem quer que seja. A minha satisfação com a vida, sentir a dignidade de viver, sentir dignidade e fazer coisas dignas com o salário que eu recebo, fruto do meu trabalho, do meu esforço, ter no coração sempre momentos de bendições a Deus, de gratidão. E a Eucaristia nada mais seria, nada mais é do que o cume desta gratidão. O lugar em que, depois de eu abrir os ouvidos, o coração, poder cantar, louvar, dizer, gritar, por ação de graças, porque o Deus, Ele só não fala comigo, mas Ele disse: Padre, eu sou teu, me mastiga. Eu quero correr nos sangues das tuas veias, portanto me mastigue, me coma, me beba. Eu quero ser um com você, não quero estar do teu lado, assistindo às tuas peripécias de autossuficiência. Não, sai de trás da sombra, sai de trás do toco e diz: aqui estou, Senhor, com todas as minhas neuroses, mas abra, Senhor, os meus ouvidos. Ah, se meu povo quisesse me escutar. Ouve, Israel. Ah, se meu povo me escutasse e andasse em meus caminhos. Ah, se me escutasses. Como o caminho seria mais curto. Mas eles não quiseram saber. Prestem bem atenção nisso. Quem não sabe, vai lá no Salmo 94, ou 80, 81, não sei, mas procure ali. Ouve, ah, se meu povo me escutasse, mas eles não escutaram a minha voz. Eles não trilharam o meu caminho. Por isso, deixei que eles seguissem os seus caprichos. Aonde deu? 40 anos no deserto. Não entraram na terra prometida. Porque não escutaram, a Sagrada Escritura usa essa expressão. Ficaram circulando no deserto. Um caminho que poucos dias seria suficiente. Ficaram 40 anos, significa a vida inteira ficaram rodeando, porque não ouviram a minha voz, e quiseram seguir os seus caprichos, e ficaram, chegando na porta de entrada, morreram. Castigo de Deus, vingança de Deus. Não. Ouve, escute, trilhem os meus caminhos, que o caminho vai ser curtérrimo. Mas eles não ouviram a minha voz. Então nós vivemos num mundo hoje, irmãos e irmãs, prestem atenção. Deus está gritando e muito forte. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Será que esta seca não nos diz nada? Essas chuvas de poeira e de cinza, isso significa morte. Natureza morrendo, natureza sem vida. Então ela espelha o quê? Aquilo que ela está vivendo. Cinza, pó. Falta chuva. Água significa
a vida. Isso não diz nada? Será que Deus não nos está falando? Mas então Deus está castigando, eu vou desforrar. Não. O que acontece com o filho, eu sempre me refiro a isso. Os pais estão falando, filho, 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 filho! Então aqui está a parte da herança que lhe cabe. Toma o que é teu e vai. Qual é o fim da desobediência? O povo que não escuta Deus não precisa ser inteligente para saber qual é o fim. E Deus vai atrás, desejando que eles se ferrem. Não, Deus vai chorando atrás. Por que você não quer me escutar? Por que você não quer me escutar? Volta, volta. Ouve, Israel. E eu digo esta última palavra para nós que estamos aqui. Há uma tendência dentro da própria igreja, porque assumir um cristianismo, como essa palavra de hoje, não é muito simples, não. Não é fácil, não é coisa gostosa. É tomar a cruz cada dia e seguir Cristo, vivendo lá fora a cruz de cada dia, perdoando, pedindo perdão, reconciliando, enfim, vivendo na terra prometida. Muitos, é uma gleba bem grande de católicos cristãos que querem trazer o mundanismo para dentro da igreja. Não, se for assim é melhor, mas para que todo esse rigor, mas para que aquilo, mas por que aquilo e outro? A igreja está perdendo muitos fiéis por causa disso, tem muitos erros. Com certeza, se procurar, nem precisa procurar para achar nos próprios padres, enfim, naqueles que governam, que administram, defeitos de monte, porque são surdos e mal falam. Mas junto com esses tem aí então essa gleba enorme que querem não só não viver, mas como trazer lá de fora para dentro, para dizer, não, a coisa tem que ser mais tranquila. Não, é assim mesmo. Não, tudo é normal. Vamos partir para os novos normais e não sei o quê. Então eu estou surdo para Deus e ouvidos atentos, escancarados para o diabo. Ouve, Israel. Ouve, se meu povo quisesse me escutar. Entre eles não deve haver um Deus estranho.